Voltamos diretamente dos estúdios da Do Vale TV com o programa Do Vale Esportes, hoje com o Dr. Alexandre Felipe Boss Jacardi. Ele é ortopedista e está esclarecendo para a gente sobre os problemas de coluna e tudo que há em torno dos problemas de coluna quanto à atividade física e o que pode acarretar problemas mais sérios, diminuindo aí a capacidade individual de cada um, tá? A gente parou no bloco anterior, Alexandre, falando sobre os aspectos da cifose, né, e da escoliose, que são preocupações muito decorrentes de pais e alunos nesse período escolar aí, nessa idade que muitos estão crescendo, e até mesmo de pessoas já idosas, né, a preocupação com a famosa escoliose. O que seria mais ou menos isso de cifose e escoliose, e ela é tão grave assim? Joia. A cifose e a lordose são curvaturas, a princípio, normais da coluna. Então, o que é isso? Para cifose e lordose, a gente vê a pessoa de lado. A lordose é a curvatura de concavidade posterior. O que é isso? Então, imagina que a região cervical, você tem essa curvatura da coluna, é a lordose. Essa angulação é a mesma angulação que da região lombar, que também é uma região de lordose. Isso é fisiológico, ou seja, da pessoa. Cifose é a curvatura ao contrário. Veja como que essa aqui faz uma angulação exatamente ao contrário, que é da região torácica, onde tem as costelas. Essa região é uma região de cifose. O que acontece, às vezes, uma pessoa tem uma lordose exagerada, a gente chama de hiperlordose, ou uma lordose onde não deveria ter, no caso na região torácica, que é essa inversão não é frequente. Tá? Agora, para a escoliose, então nós falamos de lordose e cifose. O terceiro termo que você falou é escoliose. Para a escoliose, a gente vai virar a pessoa e olhar de frente ou de costas, no caso. Aqui eu estou olhando de frente para exemplificar. A escoliose é uma curvatura a gente chama de plano frontal, né? Nesse sentido. Então, se eu inclinar a nossa coluna aqui, eu estou gerando uma escoliose nessa coluna. Tá? Aí você me perguntou depois sobre crianças ou testes para... As crianças, por exemplo, apresentam escoliose, algumas crianças. Certo. O quanto isso é preocupante, porque a gente vê que muitas sofrem afastamento da educação física até escolar, que é um movimento importante para essa fase da criança, para o desenvolvimento motor, e muitas alegam que tem problema de escoliose, por exemplo. Quanto que essa escoliose pode afastar? O que seria uma escoliose mais grave? A gente ouve falar que tem escoliose em C, em S, se tem uma diferença tão grande assim entre uma e outra. Olha, a escoliose não deve afastar nenhuma criança, nenhum adolescente de atividade física, pelo contrário. Muitos pais chegam assustados no consultório e falam, meu filho tem escoliose, e agora? Uma das coisas que eu falo, e que são reais, eu falo, independente do tratamento, que muitas vezes são 3 grandes grupos, observação, colete e cirurgia. Mas eu falo que independente do tratamento, a vida do seu filho tem que ser normal. Ou seja, praticar atividade física como qualquer outra criança e adolescente. Então não tem um grau de escoliose, principalmente em pessoas, em pré-adolescentes que frequentam a escola normalmente, que gera uma preocupação em relação à coluna. Muito interessante mesmo. Agora a gente vai para o outro lado da vida, pensando nos idosos, Alexandre. Alexandre, quais são as doenças de coluna ou problemas de coluna mais comuns em idosos, né? E qual é normalmente a forma de tratamento disso aí? O que é indicado para o idoso, por exemplo? Sim. O idoso, sempre que uma pessoa com mais de 65 anos tem uma dor nas costas, deve ser avaliado por um médico que deve solicitar um exame de imagem. Por que isso? É um grupo de risco, são pessoas que podem ter uma fragilidade óssea, osteoporose, e uma fratura na vértebra. Então tem alguns, em
quando a gente fala de dor nas costas, tem alguns sinais de alerta. Crianças também. A criança que tem dor nas costas, a gente precisa pedir uma radiografia. E tem outros grupos e detalhes, talvez a gente pode falar mais para frente. O idoso, ele tem, sim, qualquer pessoa vai ter artrose ou espondiloartrose, que é o desgaste na coluna. Tá? Nem todas as pessoas têm dor. O que gera a principal queixa no idoso também são as consequências de hábitos não saudáveis. Então, tem muitos idosos sedentários também, que não devem ser. Né? Tem muitos idosos que têm um encurtamento muscular e uma falta de condicionamento que geram aquele problema biomecânico que a gente falou lá no começo. Então, continua sendo a maioria dos problemas nos idosos. Mas é um grupo que a gente tem que tomar mais cuidado e fazer uma avaliação mais minuciosa e ter exames de imagem para descartar qualquer lesão mais grave. Muito bom. Alexandre, quando a gente pensa nesse grupo, né, e o que ele colecionou ao longo da vida, por exemplo, assim, pessoas que têm hábitos não saudáveis, não só de sedentarismo, a alimentação ou o tipo de vida que pessoas que bebem, né, e fumam influenciam verdadeiramente na coluna? Tem uma relação com isso? Muito, é? Muito. O cigarro, ele é interessante falar sobre, porque você já ouviu dizer que o cigarro afeta a microcirculação? Você já viu alguma imagem de alguém com um dedo preto, com um dedo necrótico em relação... Às vezes até em caixa de cigarro, sim, né? Sim. Isso é porque afeta a microcirculação. Essa microcirculação está presente em todo lugar, inclusive na coluna, perto do disco. Lembra que eu falei que o disco é nutrido, ele não tem vaso sanguíneo dentro? Sim. Ele é nutrido pela microcirculação que fica nos ossos, perto dele. E daí por difusão, por osmose. Então, se você afeta a microcirculação, você diminui nutrientes ou a troca de nutrientes para o disco, e o cigarro comprovadamente acelera a degeneração da coluna. Olha, se eu pensar dessa forma, então existe uma relação de problemas de coluna com doenças metabólicas que a gente adquire ao longo da vida, diabetes, colesterol alto. Isso pode interferir indiretamente em problemas de coluna? Pessoas que têm uma alimentação ruim? Existe, e aí no diabetes, inclusive, é pelo mesmo problema, que afeta a microcirculação e você acaba tendo um desgaste mais rápido da sua coluna. E por aí vai. Nossa, que interessante isso, eu não tinha noção. Alexandre, pensando agora na outra ponta do iceberg, que são pessoas que praticam atividade física regular, né? A gente sabe que o amadorismo na prática de atividade física hoje ficou tão grande que a gente sabe que pessoas amadoras chegam num limiar aí quase atlético aí de profissionais, tá? Se eu tenho dor na coluna, eu não devo correr? Por exemplo, tem muita gente que acaba tendo dores na coluna por correr demais, ou por pedalar muito tempo, ou fazer uma atividade muito prolongada. O quanto que dor na coluna eu devo impedir? Se existe aí já um deadline sobre isso, sobre os tratamentos da coluna e atividade física de longa duração? Já existe alguma coisa sobre isso? Na verdade, você não deve insistir numa atividade que está lhe causando dor. Acho que a dor é um princípio, né, de defesa do organismo. O que a gente tem que entender é que na maioria das vezes são detalhes ou da sua postura ou do seu condicionamento que estão lhe causando essa dor. Então, primeiro ponto, acho que a dor tem que ser investigada. Não é para ser frequente ou atrapalhar a sua qualidade de vida. Dito isso, existem avaliações, tanto ortopedista ou médico do esporte, que a gente pode fazer que diminuem a incidência de dor. Por exemplo, se você corre numa postura que não é adequada, você vai forçar sua coluna, você pode ter dor. Se você, um exemplo, eu posso dizer por experiência própria, de cadência da corrida, né? Não sei, de
quantos passos por minuto. Se você corre com uma cadência baixa, significa poucos passos, provavelmente você está oscilando mais verticalmente, tendo mais impacto e gerando dor, tá? Com mais impacto. Agora, então, às vezes o fato só de você aumentar a cadência para passos mais rápidos ou curtos, você diminui o impacto, você pode acabar com esse tipo de problema. Então, primeiro uma avaliação ortopédica ou médico do esporte. Né? Não tem nenhum problema grave? Vamos avaliar os detalhes. Como que é a sua postura? Como que você está correndo? E as avaliações que podem ser feitas hoje, a gente coloca sensores e a gente vê a angulação de cada articulação e a sobrecarga que isso vem desde o pé, tornozelo, joelhos, quadris e coluna. Muito bom. De via de regra, né, o quanto que a musculação é importante para esse grupo, você acha? É fundamental. É? É fundamental, sim, sem dúvida. Que você tenha o condicionamento aeróbico, o específico, você tem que acostumar as suas articulações com o movimento que você vai fazer ou pretende fazer numa corrida, mas ao mesmo tempo você precisa de uma musculatura forte para absorver o impacto, para você ter essa harmonia de distribuição de cargas sem causar uma lesão específica. Então a musculação é fundamental, tem que ter um equilíbrio entre aeróbico e fortalecimento. Agora pensando, antes de a gente partir para o final, né? Pensando só naquelas pessoas que praticam uma vez por semana atividade, que de repente é aquele cara que se reúne com os amigos para jogar um futebol, tá? Ou aquelas pessoas que fazem caminhada leve. Qualquer atividade do ponto de vista, quais são os cuidados básicos para esses indivíduos que praticamente têm uma atividade muito baixa física e ainda apresentam sensibilidade à dor assim alta? É o boleiro de final de semana, exatamente, né? Olha, eu falo para essas pessoas que eles praticam um esporte radical. Eu teria medo, entendeu? Eu prefiro saltar de paraquedas, que é mais tranquilo. Porque a pessoa não tem um condicionamento e ela faz um esporte que é misto, né? Arranque, para e tem muita rotação. Então ele vai lá, fez um movimento, rodou, ele não tem músculo. Não vai dar certo. Não tem como dar certo, uma hora vai ter problema. Né? Então, de várias articulações, principalmente joelhos e coluna. Por isso que é comum, então, a gente ver que algumas pessoas, assim, os boleiros de final de semana, uma vez por semana, né, que o cara pratica, ter essas lesões de torção forte, rompimento de ligamento. Uma dessas explicações é isso, de repente? Exato, é isso mesmo. E agora já para o outro grupo que você falou da caminhada, olha, a caminhada eu acho... eu tenho que tomar até cuidado porque às vezes assusta as pessoas. Eu falo, olha, caminhada não é esporte, é um privilégio do ser humano. Entendido. A gente tem o privilégio de poder caminhar. Agora, a gente não pode contar isso como um esporte. Né? Então, geralmente eu procuro uma atividade de intensidade pelo menos moderada. Para ter um benefício sobre aquilo ali. Para ter um benefício. Alexandre, agora a gente vai falar o seguinte, você que também é praticante de atividade física, você tem uma prática, parece que é o triatlon, né? Você gosta muito. Como que isso faz para você? Isso modificou a sua vida, não modificou? Você já era do esporte antes? O que uma prática desse tamanho, por exemplo, uma pessoa que tem uma agenda tão grande, fez com que uma pessoa que nem você buscasse uma prática tão intensa, por exemplo? Superação pessoal, desafios, eu moldo minha agenda, a gente consegue, cada dia eu percebo que a gente é capaz de fazer muito mais do que imaginava. Né? Então, quanto mais minha agenda é cheia, mais eu me sinto produtivo. O esporte eu já venho desde muito tempo atrás, eu comecei... com 14 anos eu comecei capoeira, né? Fiz 15 anos de capoeira. Na corrida eu comecei em 2006, fiz minha primeira corrida de 10 quilômetros. E aí eu gostei da brincadeira e não parei mais. E fui correndo, algumas provas de 10, depois eu fiz uma meia maratona, parecia que era impossível chegar lá, e aí depois a maratona. E no início da adolescência eu nadava,
Aí eu falei, por que não juntar tudo isso aí, né? Natação. A bicicleta eu não fazia, mas sempre gostei da ideia do triatlon e em 2018 eu comecei e viciei. Para mim além de fazer muito bem, me sentir muito bem fisiologicamente falando ou biologicamente falando, para mim é uma terapia isso aí. E cumpre a agenda de médico e de treinos tranquilamente. Olha, cria-se hábitos, né? Que eu falo, tem a disciplina, consistência e o repouso. Então, tem que tomar cuidado para ter esse equilíbrio, mas geralmente, ou de segunda a quinta, como exemplo, eu acordo às 4h30 para começar treino no máximo às 5 da manhã. Então, tranquilamente tendo meus horários, mas eu durmo cedo também, então... Não dá para ficar sem televisão até tarde. Alexandre, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão vendo você, tá? Eu já deixo aqui o meu muito obrigado por você ter disponibilizado seu tempo, não só para vir na TV, para dar essas dicas, mas para as pessoas que estão assistindo. Deixa uma mensagem da visão médico mesmo, de ortopedista, sobre esses aspectos da atividade física e essa correlação com a ortopedia. E desde já, muito obrigado por você ter vindo aqui no nosso programa do Vale Esportes. Espero poder ter a sua visita novamente ao nosso programa em breve, tá bom? Com certeza, muito obrigado você pelo convite, Amaury. Acho que o meu recado para as pessoas é que tenham hábitos mais saudáveis, que comam menos carboidratos, a gente nem falou disso, mas carboidrato é inflamatório, enfim, e que exercite-se, acha uma atividade, tenha o hábito de praticar uma atividade física, porque faz muito bem para o corpo e para a mente. Obrigado. Muito obrigado, tá? Espero até uma próxima vez. Para vocês que assistiram mais essa entrevista, acompanhem toda a nossa programação da Do Vale TV e principalmente do programa do Vale Esporte e até breve.